Que todos os filhos venham ouvir, obedecer, temer, conhecer os seus pais. Os filhos de Deus ouvem as palavras de Deus. É a palavra de Deus que diz lá no livro de João: aqueles que me conhecem ouvem e obedecem a minha voz. Hoje me pediram um tema bastante, digamos, peculiar. Falar dentro da palavra de Deus sobre filhos rebelde e desobediente aos seus pais. Nós somos filhos de um Deus poderoso, tremendo, e todos nós já desobedecemos os nossos pais em algum momento de nossas vidas. Eu estou me referindo aqui aos pais terrenos. Não é uma boa ideia, porque os nossos pais são constituídos por Deus como autoridade sobre nós. A gente nasce, cresce, se desenvolve com uma disciplina familiar dos pais. E muitas das vezes, quando crescemos, aquelas disciplinas, educação que foi aplicada pelos nossos pais, se tornam chatas, abusivas e até mesmo desnecessária, e nós, como os filhos que somos, não queremos obedecer. Só que eu vou trazer aqui uma leitura que muitos conhecem de um filho que desobedeceu seu pai da terra, seu pai de sangue, e desobedeceu o Senhor dos Exércitos e não terminou bem. Por quê? A autoridade constituída por Deus é para se respeitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus seja louvado na sua vida, na sua casa, que nós tenhamos filhos obedientes, ou que Deus toque no coração para remover a incredulidade, a perversidade, a maldade, a idolatria e a teimosia também. Hoje é dia 10/11 de 2025, glória a Deus. Aqui vos fala sua amiga e irmã, missionária Alessandra Rocha, menor, aquele grãozinho de farinha na casa do Senhor. Em 2 Crônica, capítulo 33, do verso 1 em diante, fala da idolatria de um rei chamado Manassés. Mas a idolatria dele não se aplica só em adoração a deuses, aplica numa falta de caráter, numa ruindade carnal e também numa teimosia fora do normal. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Em 55 anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal. Ele fez o que era mal, tanto como filhos, tanto como rei e tanto como ser humano. Não pense você que está maquinando ou que se torna rebelde para agredir aquelas pessoas que te amam, que te aconselham, que você vai terminar bem se você não mudar de ideia, sendo rebelde para chamar atenção. Quando você se torna um rebelde para chamar atenção, pode ter certeza, você não vai prosperar em nada que você almeja, porque Deus abomina o rebelde. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme abominações de gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Ele fez tão mal que o Senhor dos Exércitos teve que lançar fora. Tantas pessoas são lançadas fora da família, né? São lançadas de fora de jantares, de almoço, de confraternização.
porque se torna uma pessoa chata, se torna uma pessoa inconveniente. Isso é tão ruim, irmãos. Olhe mais o que diz o 3. Porque tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, que era um rei, tinha derrubado. Levantou altares a Balim. Ele levantou altares aos deuses da terra, qual seu pai, sendo rei, tinha destruído. Filhos hoje dentro de casa estão levantando altares da impiedade, estão levantando altares da murmuração, estão levantando altares de homicidas, estão levantando altares da desobediência e estão levantando altares para as prostituição. E tem mais, tem mais. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém. Estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todos os exércitos dos céus. Em ambos os pátios da casa do Senhor fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, sangue de Jesus. A maldade desse homem como filho e agora se aplica como pai foi tão terrível que ele teve que passar os seus próprios filhos no fogo. Onde é que filho tem autoridade sobre o pai? É você mesmo, não adianta você querer questionar sua mãe, questionar o seu pai, porque seu pai largou sua mãe ou vice-versa. E você hoje se acha um coitadinho, se acha um rebeldinho, se acha um drogado, muitas das vezes, que quer descontar. Ah, eu sou assim porque você não me deu amor. Eu sou assim porque você não me compreende. Eu sou assim porque ninguém me ama. Ai, cria juízo. Você está vivo, você está de pé, você está vivo. Agradeça a Deus pela mãe que te colocou no mundo. Seja obediente à sua mãe para que sua vida tenha dias prolongados na terra. O filho ou a filha que não obedece os seus pais, que não ouve, os seus dias na terra são diminuídos. Não sou eu que falo, é a palavra. Uma certa feita, uma mãe me procurou, chorosa. Só tem 2 filhos homens, o pai faleceu há anos. E ela amargurada, uma mulher com 50 anos, com aparência de 130. Eu olhei para ela e digo, minha senhora, a senhora tem quantos anos, minha filha? Eu pensei que já era uma velhinha. Ela disse, não, irmã, eu só tenho 55 anos, é tristeza, é dor, porque os meus 2 filhos são pior do que os filhos de Eli. E eu digo, Senhora do céu, e ela se sentindo culpada, ela se sentindo ali amargurada, aprisionada, questionando para saber onde foi que ela errou. Eu digo, a senhora educou ambos iguais? Ela disse, sim, minha irmã, do jeito que eu fui educada, eu não eduquei meus filhos, mas eu tentei, dialogando, orando, abraçando, e eles se desviaram para o mundo, arrumaram amizades erradas, chega de madrugada, me xinga, toma minha aposentadoria, vira as panelas em cima do fogão, me chama de velha maldita. Ela dizendo ela que ia morrer do infarto. Eu disse, quantos anos tem os seus bebês? Ela falou, um tem 35, a mulher não aguentou, colocou para fora, e o outro tem 29. Eu digo, ah, sim, a senhora já apresentou a porta da frente? Portinha da sala? Porque a casa é sua. A mãe é a senhora, eles são filhos. Quem tem que administrar a sua casa é a senhora. Eles tiveram educação e preferiram abraçar a ruindade. Que ouviram, irmã, tem coisas que é caráter. Mas filhos desobedientes, Deus tem sempre uma chibatada para ele com espinho na ponta. Manassés queima seus filhos, chega a um ápice de ser aprisionado pelo nariz. Passando o tempo, ele é encarcerado. E ele lembrou da educação, do Deus e da oração do seu pai. Que vocês, filhos rebeldes, não espere lembrar do amor, da educação, do carinho, da alerta de pai e mãe, quando estiverem dentro
de um cárcere. O cárcere, muitas das vezes, nos ensina a lembrar que nós éramos livres, que nós tínhamos alguém que se importava conosco, mas preferimos maltratar, preferimos afrontar, preferimos matar com palavras do que ouvir, reconhecer nossas falhas e acatar o que saiu da boca das autoridades como pai, como mãe, como liderança e principalmente como nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é grande a afronta de filhos dentro dos lares contra os seus próprios pais. Há uma geração de filhos Nutella que, quando as coisas não dão certo para eles, eles atribuem aos seus pais. Eu sou assim rebelde porque você não me ama. Ah, eu sou rebelde assim porque quando eu era bebê você tentou me abortar. Tentou, mas Deus não deixou, você está vivo, agradece. Agradece pelo dom de vida que você está de pé, que não te falta comida, não te falta uma cama e você tem uma mãe. Porque quando chega o dia das mães, que não tem mais as mães, ai, saudade da minha rainha, aí é tarde, viu? Então, passando-se o tempo, Manassés lembra que há um Deus, que o seu pai fazia oração constante. E Deus ouve, porque Deus é misericordioso, e responde à oração de Manassés. Se Deus fosse como nós, pai aqui da terra, Deus ia dizer: não, eu não vou lhe ajudar, não. Você fez tudo errado o tempo todo. Você queimou seus filhinhos que eu te dei, você levantou altares a Balim, você adorou, você fez festa e hoje você quer que eu te socorra? É igual pai e mãe. O filho pode ser o pior traficante. Eu não estou generalizando, não, irmãos, porque tem filhos maravilhosos, tem filhas maravilhosas, tem netos maravilhosos, mas ela sempre está ali com uma esperança de defender. Do mesmo jeito é o nosso Senhor. Graças a Deus que Deus não vê como nós vemos o ser humano. E Deus olhou no fundo do coração de Manassés, ouviu a oração dele e teve misericórdia. Se você está numa fase de rebeldia, dai ordem a teus hormônios. Ouve quem te ama, porque quem anda contigo, quem entra contigo na escola e sai, não te conhece. Não vai pagar preço por você. E sua mãe, por mais longe, por mais errada, por mais errado que seja o seu pai, é claro que ele vai fazer o impossível dentro das suas possibilidades para te abençoar e te ver bem. Mas para isso há um princípio: reconhecer, largar e buscar fazer as coisas certas. Por que será que é tão difícil fazer o que é certo e ter mais predominância no que é errado? É para chamar atenção? É para se tornar rebelde? É para maltratar? Saiba que o primeiro maltratado é você por Cristo. Porque Deus não alonga caminhos de pessoas que são ingratos. O dom da vida é Deus que dá. Mas para isso ele teve que preparar um útero, um homem e uma mulher, para que você vieste ao mundo. Então agradeça a Deus pela sua mãe, pela sua avó que te cria, pelo seu avô. Agradeça ao Senhor dos Exércitos pelo lar que você tem. Agradeça pelo trabalho, pela escola. Agradeça pela educação, que você não tem que estar se prostituindo para comer. Você não tem muitas das vezes que está mendigando para comer, porque Deus tem suprido. Oremos. Deus, em nome do teu filho amado, eu entrego todas as adolescentes, todas as crianças, todos os filhos e filhas, meu Pai, que estão nesta vibe de rebeldia. Que o Senhor dos Exércitos brade no coração deles o desejo de obediência, de ouvir, de ser filhos abnegados, como diz a tua palavra. Que nós não possamos, meu Pai, ver noticiários que filhos têm matado, têm roubado os seus próprios pais porque não aceita
as suas educações ou doutrinas do lar. Que Jesus venha nos livrando, Senhor, como mãe e como pai, do açoite da língua dos nossos filhos. E que verdadeiramente eles se sintam abraçados, cobertos pelo sangue de Jesus, protegidos e amados. Que Deus assim venha guardando toda a adolescência, todos os jovens, todas as crianças, todos os pais e todas as mães, Senhor. Deus grande, Deus bendito, Deus poderoso, não é fácil o que essa mãe tem passado, Senhor. Não é fácil, porque você vê um filho enclausurado, andando, falando, mas que não quer, Senhor, fazer o mínimo de esforço para sair desse calabouço, Senhor. Só podemos entregar nas mãos de Deus, que tem todo o poder para remover potestades, principados e espíritos que não provêm de Deus. Se for rebeldia carnal, que o Senhor dos Exércitos abra o ouvido dele agora, abra também o seu coração, Senhor, e plante a palavra de mansidão, a palavra, Senhor Jesus, de obediência e a palavra de perdão. Em nome de Jesus, Deus não esquece nenhum de nós. Ele está com o seu ouvido aberto e com seus braços também. Nós que temos que olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos acertos, as nossas falhas e muitas das vezes as nossas rebeldias. Para isso, o Senhor tem um azeite preparado para ungir a nossa cabeça com o cálice. Transbordará a mansidão, a mudança, a temperança, o perdão e o amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glorificado e exaltado seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os aniversariantes deste dia de hoje, que Deus abençoe sua vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor dos Exércitos está quebrando corrente hoje entre pais, mãe e filhos, e sua casa vai voltar a sorrir de novo. Oremos, irmãos. Faz 3 dias que Deus me dá em pensamentos e também em visão relapsa a cidade de São Paulo com muito fogo, muita fumaça preta. Deus só mostrava que era São Paulo, tipo interior, muita queimada, não sei por quê, mas o Senhor dos Exércitos já está no controle de todas as coisas. Amém e amém.